Fala comigo, moçada. Bom ou não? Espero que bom, hein? Eu tô rouca. Tô rouca, gente. Tá amarrado. Pra quem não me conhece, eu sou Pifano Trader, sou trader de opções binárias. O nosso operacional é a lógica do preço, né? E, gente, eu tava aqui estudando, né? Como sempre. Não posso parar de estudar porque tô pelo celular. Deixa eu falar uma coisa com vocês sobre rompimentos de novo. Tem muita gente me perguntando que, às vezes, a vela faz um rompimento da estrutura e aí não respeita, né? Faz um rompimento e pega um fluxo, acaba não respeitando. E eu vou falar pra vocês por que não respeita. Vamos pegar essa região aqui. Se vocês verem aqui, ó, essa vela, minha nova posição, com esse meu nanolote de compra, em M2 faz-se uma vela de compra. Então, a minha marcação principal é aqui, ó, no nanolote. Por que, Pifano? Uai, a junção dessa vela com essa vela é um nanolote de compra em M2. Eu não estou ensinando vocês a lerem o M2 no M1. Por quê? Porque a última vela de M2, que no caso é essa velinha ímpar, fez o rompimento da abertura da primeira vela de M2, de número par. Ó. Quem é a vela mais forte? Vela de compra, não rompeu? Vela de compra. Então a nossa marcação é no corpo e até pode ser nesse pavio aqui. A junção das duas fazem uma vela de compra, então eu posso trabalhar tanto com essa vela como com esse pavio aqui, mesmo sendo mesmo essa vela sendo de venda, tá bom? E aí o que aconteceu? Tá vendo essa vela aqui? Essa vela aqui foi a nossa vela de rompimento de verdade. Como assim, Pifano? Não entendi. Se vocês verem, essa vela de 7,44 é a primeira vela de M2. Ela não fez confirmação na nossa região. Ela não tocou aqui embaixo. Só que essa vela aqui, essa vela não tinha feito a nossa confirmação na região, não havia tido teste, então a gente deveria esperar o movimento dessa vela. Então, nós deveríamos ter aguardado o movimento dessa vela aqui. E essa vela não fez uma confirmação, ela fez um rompimento. Pode ver que o horário dela é de 7h45, então a junção dessa vela com essa vela, em M2 forma-se um rompimento completo da estrutura. Eu poderia pegar uma operação nessa vela aqui, se ela abriu, veio o primeiro toque dela, o primeiro movimento dela foi para cima. Se aconteceu isso, eu poderia pegar uma venda na região, tá? E além de tudo, foi-se a nossa confirmação. Em M2, o movimento dessa vela foi, abriu aqui, provavelmente, né? Foi lá em cima, desceu e se tornou uma vela pequenininha. Mesmo que essa vela não tenha tocado na minha região, eu poderia pegar uma venda também, porque o volume dessa vela é bem menor do que o volume da vela anterior e fez-se uma confirmação. Compra, rejeitou, compra após o rompimento. Entenderam? Entenderam como que funciona? Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo aqui para nós. Deixa eu ver. 7,40. Quero ver se eu acho um rompimento aqui. 100. 30. Deixa eu ver se eu acho um rompimento para ensinar vocês aqui uma coisa. Não. Quero achar um rompimento legal aqui para ensinar vocês uma coisa. Deixa eu ver aqui. Uhum. 22. Olha aqui, ó. Não é um rompimento, mas é uma confirmação. Isso aqui, em M1, é o nosso primeiro registro, correto? A junção dessa vela com essa vela aqui, ó, forma-se uma vela grande de compra, né? É só pegar a abertura com o fechamento. Forma-se uma vela grande. Aí o que aconteceu no futuro? Tá vendo que essa velinha aqui, ó, ela não tocou na minha estrutura. Ela não tocou, não fez teste. Essa velinha aqui fez. E o horário de 7h22 é a minha primeira vela de M2. Minha primeira vela de M2. O corpo não rompeu o corpo, o pavio travou com o corpo, o volume é muito menor do que a vela anterior, né, do que as outras velas. Então eu poderia esperar essa vela aqui nascer, vir na minha região com pico de vela, eu pegar uma compra e ela ia retrair, porque ficou acima da nossa taxa. Beleza? Olha a confirmação com o volume aí. Mas, Pifano, tá numa tendência de baixa. Sim, gente, tá numa tendência de baixa, mas vamos aprender a ler os fatos, ó. Olha o volume dela. Ela não ultrapassou a nossa região. Entendeu? Poderia pegar uma venda se essa vela nasceu aqui, desceu, deu um pico de vela muito forte, o primeiro movimento dela foi para baixo, e aí nós poderíamos pegar uma compra na linha, ou abaixo da linha, obviamente. Não é mesmo?
Quero pegar uma região de rompimento aqui para mostrar para vocês. Região de rompimento. Deixa eu ver. Mas de falso rompimento, no caso, né? Deixa eu ver aqui. Essa velinha aqui, ó. Essa. 6,54, tá vendo? É essa vela aqui. A junção dessa vela com essa vela faz-se uma vela de compra em M2. Então, a gente marca, né, o corpo e o pavio se houver. E olha o que aconteceu. Vamos vir aqui no futuro. Tá vendo essa vela aqui? É a nossa vela de confirmação, né? Venda, rejeitando região de compra. Só que percebam o seguinte, essa vela é a minha última vela de M2. Se você pegar a junção dessa vela com essa vela, vai ter uma vela de M2 aqui muito forte. Pega essa vela aqui, que é um comando. Com essa vela aqui, que teve um volume maior do que essa vela, olha só, olha o tamanho dessa vela comparado a essa. É um comando. Entendeu? Então, em M2 nós temos, não temos um comando em M2 por conta do pavio dessa vela aqui. Mas se o pavio não tivesse ultrapassado o corpo dessa vela, teríamos um comando aqui. E fora o volume, ó. Então, às vezes a gente tem uma confirmação em M1, é uma confirmação. Por que rompeu, Pifano? Porque em M2, a junção dessas duas velas aqui, formou-se uma vela de força. É por isso que essa vela, além de ter nascido com gap na região, ela desceu. Então, nós não pegaríamos operação para esta vela por conta da força que teve em M1 e de M2 também. Olha o tamanho, olha só o tamanho dessa vela junto com essa vela aqui. Não é uma vela de 7,6 essa? Ó. Essa aqui é a vela de 7,31. A junção dessas duas velas forma-se uma vela de M2. Então, em M2, às vezes, nós não conseguimos ver o volume exato. Mas em M1 conseguimos ver. Ó. Essa vela menor, essa vela maior. Deixou pavio para fora. Poderia, sim, ocasionar um rompimento. Beleza? Poderia ocasionar um rompimento na região, tá? Mas, talvez eu pegaria uma operação nessa vela aqui, para venda, e teria tomado um loss. Por que, Pifano? Não entendi. A junção dessa vela com essa vela fez um rompimento completo. Essa vela rompeu, essa vela ficou abaixo da região, assim confirmando o nosso rompimento em M2. Por que eu pegaria uma venda aqui? Temos uma velinha de compra, ó. Além de ter confirmado o meu rompimento em M2, essa velinha de compra é bem menor que a vela anterior. Os pavios, ó, estão travados. Só que aí depende da movimentação dessa vela. Se essa vela abriu e subiu um pouquinho, subiu mais um pouquinho, subiu mais um pouquinho, subiu mais um pouquinho, talvez eu não pegaria essa operação, tá? Talvez eu não pegaria essa operação. Agora, se ela abriu e veio com um pico de vela na minha região, talvez eu pegaria para uma venda. E, infelizmente, não respeitou. Mas vai fazer o quê? Nem todas as análises, gente, vão respeitar. Eu tô falando que eu faria. Analisei o rompimento completo da estrutura. Sim, eu poderia pegar uma venda aqui. Não quer dizer que a minha análise estava certa, mas não é sempre que que nós vamos acertar. Porque o que a gente está fazendo aqui no gráfico é uma pré-análise, tá? Pode acontecer de acertarmos. Se a gente ficar no cara ou coroa aqui, a gente pode ganhar, só que também pode perder. Mas quando nós fazemos uma pré-análise correta, a gente tem muito mais chances de fazer uma operação assertiva, tá bom? Olha aqui em cima, ó. Essa aqui é a minha primeira vela, esse aqui é o meu primeiro registro, e aqui é a minha nova posição, ou seja, a junção dessas duas velas forma-se uma vela de primeiro registro em M2, beleza? A junção dessas duas velas aqui. E aí o que aconteceu? A minha primeira vela de M2 está aqui embaixo, ela nasceu aqui e parou aqui. Quem fez o rompimento foi a minha última vela de M2, ó, que no caso foi essa aqui, a minha vela de rompimento, entendeu? Foi a minha vela de rompimento. Fez o rompimento completo da estrutura. Quando tocasse na minha região, eu poderia sim fazer uma compra, beleza? Mas, Pifano, não seria arriscado, porque essa velinha aqui, né, o nosso primeiro registro em M1, a nossa primeira vela de M2, não tocou na nossa região, foi uma vela bem pequena, poderia fazer uma vela de venda, e fez, só que respeitou a nossa análise, então poderia arriscar de mão baixa aqui, poderia arriscar de mão baixa nessa vela aqui. Primeira vela de M2, é essa, não fez teste na nossa região. Não tocou, né? Mas eu poderia arriscar nessa daqui, de mão baixa. Quando nós não temos certeza, nós podemos fazer a operação de mão baixa. Aí, olha só que interessante. Tá vendo aqui, ó, nossa região marcada? Após o rompimento, teria que ser venda, rejeitando, região de venda. A junção dessa vela com essa vela faz-se uma confirmação para que eu pegue uma compra. Como assim, Pifano? Não entendi. Perceba que essa vela aqui, ela fechou. O fechamento dela é abaixo da abertura da outra vela. A vela de compra não abriu aqui? Não subiu? Não desceu?
Então, se vocês verem, ó, olha aqui onde é o fechamento dela. A vela de compra, ó, fechou abaixo, ou seja, quem ganhou força? Vela de venda. Vela de venda ganhou força. Entendeu? Então, a junção dessas duas velas fizeram uma vela de venda em M2. Se eu tenho uma vela de M2 aqui, uma vela em M2 aqui, houve o rompimento completo, e tenho outra vela de venda em M2 aqui, com essas duas juntas, temos uma confirmação para se fazer uma compra. Mas talvez eu não pegaria essa operação aqui. Eu só pegaria essa operação aqui se essa vela nasceu, que nasceu até com gap, e velas com gap a gente não pega. Se eu pegar aqui, ó, olha o tamanho do gap que ela teve. Tá vendo? Olha o tamanho do gap que esta vela aqui teve. Ela deveria nascer acima. Ela não deveria nascer com gap. Então, nessa região, a gente já não pegaria. Para começo de conversa. Não pegaríamos essa operação aqui. Mas se ela não tivesse nascido com gap, esperaria ela nascer. Ela teria que vir com pico de vela na minha região. O primeiro movimento dela teria que vir para baixo para me pegar uma compra. Mas aqui a gente já descartou por conta do gap, correto? E aí ela voltou para dentro da estrutura aqui, ó. Essa velinha voltou para dentro da estrutura, se conectando com o nosso primeiro registro lá atrás. Foi uma vela com maior volume do que essa. Então, se essa vela aqui veio com pico de vela na minha região, eu poderia pegar uma venda. Por que, Epifânio? Essa vela aqui, ó, fez o rompimento, correto? Fez uma conexão com o nosso primeiro registro, deixou interesse de poder descer. Então, a gente junta as confluências. Volume, conexão, interesse, poderia sim pegar uma venda, se essa vela veio com pico de vela na minha região, e teria dado certinho aqui a operação, beleza? Vamos achar um falso rompimento. Deixa eu ver se eu consigo achar um falso rompimento de estrutura. 7,2. Aqui ainda não é um falso rompimento. Deixa eu ver se eu consigo achar. Quero achar um falso rompimento para vocês verem. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo essa velinha aqui, ó? Não é ainda o exemplo que eu quero achar para mostrar para vocês. Ó, tá vendo essa velinha aqui? Velinha de 7 horas. A junção dessa vela com essa vela faz-se uma vela forte em M2. Entretanto, o final de M2, mesmo que tenha sido uma vela cheia, foi uma vela que perdeu força no seu último minuto, tá? Aí o que aconteceu? Vou até marcar aqui no corpo, porque a vela não chegou. O que aconteceu? Essa velinha aqui, ó. Essa velinha aqui, perceba que a vela de trás, a vela de 7,4, que é essa vela aqui, ela não tocou na minha região. Ou seja, não fez confirmação. Mas a segunda vela tocou, a vela de 7,5. Ela abriu, fez um paviozinho subindo, depois desceu e travou o pavio com o corpo aqui. Pifano, é uma confirmação. Essa vela se tornou uma confirmação. Posso pegar uma compra? Gente, percebam o seguinte, essa vela nasceu com gap. Só que ela nasceu com gap dentro de uma região de compra. A venda ganhou força aqui. Você poderia até arriscar de mão baixa, porque como eu sei que a junção dessa vela com essa vela faz uma vela de venda, e foi uma vela forte, porque essa vela ganhou mais volume do que essa, então você poderia arriscar uma compra na região de mão baixa, tá? Porque fez-se uma confirmação. Fez-se uma confirmação. A última vela de M2 fez a confirmação da região, então eu poderia pegar uma compra de mão baixa, só porque ela ganhou mais volume aqui, ó. Ela ganhou mais volume, mas ela ainda está dentro de uma região de compra. Por isso que poderia pegar uma compra aqui. Só que assim, se ela não, na minha opinião, ela deveria deixar mais pavio, ou seja, essa vela tinha que ter tido mais retração para eu pegar com mais firmeza a operação, tá? Foi a minha última vela de M2. Quando a última vela de M2 vem na nossa região fazendo uma confirmação, fica muito mais forte a leitura para se pegar uma reversão do preço, porque tende a respeitar muito mais quando é a última vela. Agora, suponhamos que essa vela aqui não seja de 7,5, seja de 7,4, a nossa primeira vela de M2. Se ela bate aqui, eu poderia também pegar uma compra para uma retração em M2, tá? Eu queria tanto achar um exemplo aqui. Queria muito achar um exemplo aqui, mas tá difícil. Deixa eu ver se eu acho aqui. 7,37, quem rompeu foi 7,49, mas não era esse tipo de rompimento que eu rompi. Eu tô olhando aqui, ó. A junção dessa vela de 6,36 com essa vela de 6,37 forma-se uma vela de venda em M2. Por que, Epifano? Porque essa vela aqui, ó, a última vela de M2, rompeu a abertura, ó. Quem tem mais volume? A última vela de M2. Então,
Juntando as duas, a gente sabe que tem uma vela de venda na região. Por isso, a marcação é na parte de cima, quer dizer, do nanolote, tá? Aí, o que aconteceu no futuro? Essa velinha aqui, ó, essa velinha, fez a minha confirmação, tá? Foi a minha última vela de M2, olha o horário dela, 6h47. Foi a minha última vela de M2. Pifano, eu posso pegar uma venda aqui na região? Até poderia sim. Tinha tudo para poder pegar uma venda e até respeitou a região. Só que provavelmente ela não fez a movimentação adequada para que pegássemos uma venda aqui. Por quê? A junção dessa vela com essa vela fez-se uma vela de compra, fez-se uma vela de compra na região, formando assim a nossa confirmação. A compra teve um menor volume do que a vela anterior, o pavio, acho que rompeu um pouquinho o pavio, mas o volume aqui foi menos. Então, se essa vela, provavelmente não aconteceu, mas se essa vela abrisse, viesse com pico de vela na minha região, poderia pegar uma venda na linha ou mais para cima, para ela pegar uma retração do preço. Mas provavelmente a movimentação dela, ela abriu, desceu primeiro, fazendo esse pavio, e depois ela subiu. Provavelmente foi isso que aconteceu, tá bom? Provavelmente foi isso que aconteceu. E essa vela fechou sem pavio, então mesmo que pegasse uma operação, poderia tanto tomar loss, e se pegasse realmente no fechamento dela certinho, aí talvez o dinheiro teria sido devolvido, não é mesmo? Gente, eu não tô conseguindo achar o rompimento que eu queria. Tem um rompimento que eu queria aqui, 7h32, 7h49, não é o rompimento, eu queria achar um falso rompimento pra vocês aqui, mas o trem tá difícil. 6h18. Vou dar um exemplo desse aqui. Vou dar o exemplo dessa vela aqui. Tá vendo essa vela aqui? Vela de 6h18 é uma nova posição, tá? A junção dessa vela com essa vela forma-se uma vela bem grande, mas que perdeu um pouco de volume no seu último minuto em M2. Tá vendo? Essa vela perdeu o volume referente a essa. Por isso que fez a reversão aqui. Aí eu marquei o corpo e o pavio. O que aconteceu? Essa velinha aqui, ó, é a minha primeira vela de M2. Suponhamos que ela tenha feito o rompimento, igual aconteceu aqui, ó. Finge que não tem esse pavio. Finge que não tem esse pavio aqui. Então essa vela fez o rompimento da estrutura. Finge que ela fez. Ui, que sono. Finge que ela fez o rompimento da estrutura. É a minha primeira vela de M2. Pifano, posso esperar a vela descer um pouco para me pegar uma compra? Não. Por quê? Te digo agora. Essa é a minha primeira vela de M2. Foi uma vela muito grande, show de bola. Fez o rompimento, beleza. Só que ela pode fazer um falso rompimento. Por quê? Porque é a minha primeira vela de M2. E a primeira vela de M2, ela pode vir na região e fazer um falso rompimento, igual aconteceu aqui, ó. Igual aconteceu aqui. Então, eu tenho a nossa região, né, a nossa vela de M2 aqui, ó. Em M1 eu tenho um nó na lote e um primeiro registro. Mas juntas elas fazem uma vela vermelha em M2. Marquei a abertura e aqui fez um falso rompimento, ó. A vela, a primeira vela de M2, que no caso é essa aqui que fez o rompimento, 6h28, ela subiu e voltou para dentro da região. Então, como que essa vela ficou em M2, Pifano? Ela abriu aqui, veio aqui em cima, fez uma vela vermelha e desceu. A junção delas duas faz uma vela de compra. Abriu aqui, fechou aqui e veio com pavio até aqui. Ou seja, a junção dessas duas velas é uma vela de confirmação. É uma vela de confirmação na minha região. A vela abriu, se formou um comando, foi até lá em cima, em M1 ela fez o rompimento, e a segunda vela de M2 voltou para dentro da região, fechando aqui. Abriu aqui, fechou aqui, deixou o pavio até aqui. Então agora vocês aprenderam a ler que isso aqui é uma confirmação em M2, para essas duas velas aqui. Pifano, se é uma confirmação, então por que essa vela subiu? Muito simples. Se eu colocar aqui no pavio, ó, veio procurar o pavio. Olha o paviozinho que ela deixou aqui embaixo. O que eu falei com vocês? A vela tem que abrir e ir direto na nossa região. Deixou um paviozinho, por mínimo que seja. Ela procurou alguma região aqui do preço. Deixa eu ver se ela procurou alguma região. Olha a região. Se a gente puxar a linha. Se a gente puxar a linha aqui, ó. Olha a região que ela procurou. Essa. Nanolote. Ela procurou o nanolote primeiro. E subiu. Simples assim, sem mistério, galera. Sem mistério, tá? Então, fez esse paviozinho perigoso. Se tivesse pegado no pavio mesmo, tinha respeitado. Olha os pavios, ó. Marquei pavio. Provavelmente não aconteceu dela chegar até os 30 segundos, mas se ela abriu e bateu lá em cima, na linha, ou mais, poderíamos pegar uma venda, beleza? Provavelmente não foi isso que aconteceu. Pelo tamanho dela, eu não acredito que ela tenha ido até os 30 segundos na região, então a gente não pega a operação, beleza? Aí, olha só, essa vela, ó, não rompeu.
Quem confirmou o rompimento de toda essa estrutura aqui? Essa vela não rompeu. Quem confirmou? Essa velinha. Essa vela mais essa vela aqui, as duas juntas não fazem uma vela de M2? Quem confirmou, então, foi essa vela aqui. Pifano, se eu tenho, então, uma confirmação de rompimento, por que essa vela aqui fez uma reversão? Muito simples. Olha o volume. Olha o volume dessa vela aqui, ó. Volume muito menor do que essa. Então, às vezes o volume respeita, às vezes quem respeita são os pavios. Por isso que a vela foi e desceu. Então, passem a reparar nessas coisas, galera. Passem a reparar. Quando a gente fala de movimentação, se você colocar isso aqui em 5 segundos ou em 30 segundos, vocês vão ver a mesma coisa. Então, quando vocês passam a analisar esse tipo de movimentação que eu tô mostrando pra vocês, fica muito mais fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu achei um falso rompimento aqui. Ó. Essa vela aqui é 6 e 4. A junção dessa vela com essa vela forma-se uma vela de M2. Agora perceba o seguinte. Tá vendo que aqui, ó, ela perdeu força. A primeira vela de M2 ela perdeu força, mas na segunda vela de M2 ela ganhou força. Então a força aqui prevaleceu. Ela ganhou força na segunda vela de M2. Ela não perdeu força na segunda vela de M2. É por isso que aqui continuou um fluxo. Fora que é um comando também, né? E tende a impulsionar. Então se vocês juntam essas confluências, dá pra fazer operações tranquilamente. Aí olha só o que aconteceu, ó. Essa vela aqui de 6 e 12, ela não rompeu a nossa região. Só que essa vela aqui rompeu. Então, às vezes, ó, essa vela aqui se formou uma confirmação. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, primeira vela de M2, 6 e 4, a junção das duas faz uma vela forte de venda em 2 minutos. Essa vela aqui, ó, é um comando, bateu na minha região, retraiu, segurou o preço aqui, ou seja, foi minha vela de confirmação, compra rejeitando região de venda. Por que rompeu, Pifano, então? É a minha primeira vela de M2. Ela poderia tanto respeitar, quer dizer, ela poderia tanto fazer uma venda aqui, a gente pegar aqui na linha e fazer uma venda, quanto romper. Por quê? Porque é um comando, ganhou muito volume referente à vela anterior, tá? Pode ver que é uma vela de compra muito forte, ó, essa vela aqui é uma vela de compra muito forte, e essa vela aqui é uma vela de venda muito pequena, ou seja, os vendedores perderam força. E aqui foi um comando impulsionando o preço para rompimento. Quem confirmou o rompimento da estrutura foi essa velinha aqui, a última vela de M2, ó, de 6 e 13. A junção dessas duas velas aqui não fazem uma vela de M2? Então vocês aprenderam a ler isso aqui, por isso que eu falo com vocês, não é toda a confirmação que nós vamos pegar a operação. Essa vela é uma vela de confirmação, mas o que aconteceu nas outras horas? Aqui também é uma vela de compra muito forte, porque a última vela de M2 foi uma vela de venda, perdendo muita força. Por isso que essa vela ficou verde, por isso que essa vela fez o rompimento, entendeu? Agora olha só, confirmação. Minha primeira vela de M2, que no caso foi essa aqui de 6 e 14, essa velinha vermelha, ela bateu na minha região, ou seja, após o rompimento confirmado, venda, rejeitou, venda, entendeu? Então eu poderia sim pegar uma compra aqui, se essa vela abrisse, batesse na minha região ou na linha ou mais distante e subisse, beleza? Por que, Pifano? Porque além de ter confirmado o rompimento, os vendedores perderam volume referente às velas anteriores e também se formou uma confirmação. É a nossa primeira vela de M2. Então, se ela batesse na nossa região, poderia pegar uma compra aqui na linha ou abaixo. Belezinha? Então, infelizmente, eu não pegaria essa operação, porque provavelmente ela nasceu primeiro e subiu, mas se ela batesse aqui embaixo, eu poderia pegar, sim, uma operação. Vai ela vir procurar onde agora? Os pavios aqui, ó, mais acima. Beleza? Então, gente, hoje foi só uma análise para vocês entenderem por que às vezes tem rompimento, por que às vezes respeita. É tudo junto, tá? Volume, os pavios, as confirmações, é tudo junto. E quando você junta isso com o M2, fica muito mais fácil de ler e de ser assertivo também. Então, assim, não tô falando para vocês pegarem dinheiro e colocar na corretora. Longe de mim falar uma coisa dessa. Não façam isso. Só que vocês têm a conta prática aqui, é para treinar, pô. Então vocês precisam treinar tudo isso que vocês aprendem. Não é ficar pulando igual macaco de galho em galho. Por que eu fui ter a minha consistência depois de mais de 8 anos de mercado? Porque eu ficava pulando de galho em galho. Ai, vamos aprender price action, vamos aprender fluxo de vela, vamos aprender suporte e resistência, vamos aprender a mexer esse negócio aqui que as corretoras oferecem, né? Esse monte de linha, esse monte de Fibonacci, esse monte de coisa. É exatamente por causa disso, porque a gente não coloca em prática, não aprende. E vocês verem, ó, eu tô consistente desde outubro do ano passado, comecei a fazer os vídeos em novembro, e tô falando com vocês. Quem me acompanha desde sempre sabe. O estudo, gente, é todos os dias. Eu tô sem computador, eu não deixo de estudar. Eu fico aqui, ó, uma hora e meia. Eu tô estudando desde 6 horas da manhã, agora são 8h22 da manhã. Entendeu? Então, assim, vocês precisam estudar, precisam colocar isso aqui em prática. Isso aqui é análise gráfica. Quando vocês aprendem a ver a movimentação que eu falo com vocês, é pra vocês lerem isso aqui. E isso vocês só vão aprender olhando o gráfico todos os dias. Porque o que é? Isso aqui se repete a todo momento. Entendeu?
Isso aqui se repete a todo momento. Aqui, ó. Um comando, a primeira vela de M2, ó. Tá bem aqui, ó. A junção dessas duas velas fazem uma vela de M2. Essa vela aqui, ó, não fez rompimento, ó, mas deixou um pavio elevado. Essa outra aqui veio buscar. As duas confirmaram um rompimento na estrutura. Entendeu só? Quando vocês aprendem a ler isso, vocês vão saber quando fazer operação e quando não fazer. Tá bom? Então não deixem de estudar. Pega o telefone de vocês, coloca no telefone de vocês. Vai estudar, caramba. Não fica aí martelando cabeça. Vou colocar R$100, eu posso perder. Ninguém pode perder dinheiro, não. Estamos vivendo uma crise absurda. Ninguém pode perder dinheiro. Que seja R$10, R$20, R$50. Se vocês vão perder, vocês têm que perder sabendo por que perdeu, tendo conhecimento. Beleza? Igual eu também perco. Eu também perco dinheiro. Só que o capital que eu coloco, eu não perco. Eu faço dinheiro com aquele capital, tiro. Deposito de novo, faço mais dinheiro com aquele capital, tiro. Se vocês tirarem aí, no mês aí, coloquei, sei lá, R$500, suponhamos, coloquei R$500. E vocês, ao longo de um mês, com gerenciamento, fizerem R$500, que não é uma coisa difícil de fazer, vocês podem fazer 5% de banca, que seria 2 entradinhas de 25, no final de um mês vocês vão ter R$1.000. Ou seja, vai ter um lucro de R$500. Poxa, R$500 a mais pra você todo mês. Se você falar comigo que é ruim, dá 2 tapas na sua cara. Entendeu? R$300 pra você é ruim no mês? Tem gente que recebe pensão e não é isso. As mães solteiras aí que me acompanham, recebem aí R$200, R$300 de pensão. Pra elas é muito, mas já pensou elas fazendo o próprio dinheiro aqui? Não é tão difícil, gente. Sigam o gerenciamento. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Segunda coisa, adquiram conhecimento, todos vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, vou fechar o vídeo aqui agora. Eu não vou fazer operação agora pela manhã, porque eu vou abrir meu bar daqui a pouco. E agora eu tô vendendo churrasquinho no meu bar. Eu gosto de bar, gente. Eu fui nascida e criada. Meu pai sempre teve. Desde que eu me entendo por gente, meu pai teve bar. E após o falecimento dele, eu mantive, né, o negócio dele no nosso lá. É uma breve história. Em algum momento eu vou contar um pouco da minha história pra vocês saberem que eu sou gente como vocês, tá? Eu tenho as minhas dificuldades. Recentemente comprei minha motinha agora, né? Uma Phaser que eu tava doida pra comprar, que eu amo moto. Então, assim, tem muita gente que fica mandando mensagem pra mim, você deve ter dinheiro. Não. Não, pretendo ter, me adapto todos os dias para as minhas conquistas, mas é um negócio diário, tá? Então foquem nisso, coloquem meta, falem todos os dias, acorda, Deus, vou conseguir, não sei qual que é a sua religião ou religião que você segue, mas o que você seguir, a sua fé, chega pra dentro de si e fala, eu vou conseguir, e persistência, beleza? O vídeo ficou meio longo aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá, gente? Então, ótima sexta pra todos nós, amanhã tem vídeo na Conta Real, se Deus quiser, e vamos lá, galera, fui!